Para tratarmos compulsão alimentar, o que é importante? Mais uma vez, eu digo, registro alimentar. É necessário que você oriente ao seu paciente que faça o registro alimentar colocando o dia, o horário, a qualidade e a quantidade de alimento ingerido. Isso é necessário para que você consiga observar quais são os gatilhos que levam este paciente a comer ou não determinada coisa. Por exemplo, certa vez um paciente fez um registro alimentar e eu observei que todas as quintas-feiras ele costumava ir à casa da mãe e comia vários biscoitos do wafer. E aí eu comecei a conversar por isso, aí ele falou, por quê? Ele falou, engraçado, na casa da minha mãe tem uns potes transparentes desses com tampas que ficam com alguns biscoitos na pia, né, perto assim da bancada. E todas as vezes que ele passava pela cozinha ou ali perto, ele passava, pegava 2 ou 3, sem às vezes nem perceber. Não comia por fome, não era por compulsão, mas era por impulso, simplesmente porque viu. Então, qual foi a conduta? O que eu fiz com esse paciente? Primeira coisa, já que ele vai na casa da mãe dele às quintas-feiras, quando chegasse lá, guarda os biscoitos num lugar fechado. Para quê? Para que o fato de visualizar fosse algo que retardasse esse impulso de ir lá comer. É sempre necessário que você observe quais são os gatilhos. Este foi um. Por exemplo, ao abrir a geladeira, eu tenho um monte de alimentos que seriam, no caso, não benéficos para o caso dele que está em redução de peso. O que a gente faz? Vamos tornar o fácil difícil. Não tenha em casa muitos alimentos calóricos que levem a que a compulsão aconteça. Eu não estou dizendo para não ter alimentos que sejam gostosos, prazerosos, não é isso, porque restrição alimentar é péssimo para a compulsão alimentar. O que a gente faz é que onde ele possa fazer uma troca, que seja uma troca que ele fique satisfeito e não sinta tão privado. Porque a compulsão alimentar, ela acontece por conta deste mecanismo, onde há uma restrição, onde há algo que a pessoa ou se proíbe ou não coma, e aí quando ela começa a ficar tensa, ela vai lá e busca aquele alimento para quê? Para ter um alívio. Então este é o mecanismo onde a compulsão acontece. Restrição, depois come muito, depois para, depois come de novo. E por isso que esses pacientes há uma frequência da alteração de peso. Às vezes em alguns aspectos eles ganham peso, em outros eles perdem peso. Chegou um paciente para você com alteração de peso de forma frequente, observe que pode ser compulsão alimentar. Para isso é importante que você mostre para ele, porque ele vai buscar a perda de peso. Mas, ao mesmo tempo, uma perda de peso muito rápida pode levá-lo ao quê? A um ganho de peso muito rápido. Porque, mais uma vez, a manutenção do ciclo restrição e compulsão acontece. Faça uma psicoeducação com esse seu paciente. É importante que você faça a psicoeducação do seu paciente, mostrando para ele que a gente tem que evitar estes comportamentos de exagero e restrição, pois eles que são desencadeadores dessa alteração de peso. Se ele perceber que isso é importante e não restringir muito, não ficar com alimentos proibidos de forma exagerada, você vai conseguir um equilíbrio e a partir daí ele vai conseguir a tão sonhada perda de peso. Então, quando o paciente com transtorno alimentar chega ao nosso consultório, o objetivo do psicólogo não é fazer com que ele ganhe, perca peso, mas simplesmente que ele tenha um equilíbrio frente ao que é necessário para ele. Se você também concorda com isso, compartilhe com seus amigos, curta o vídeo e se inscreva no canal.